Olá pessoal, bom dia! Hoje nós vamos falar sobre algumas doenças que podem ocorrer, nessa fase da gestação. A primeira doença que nós vamos falar é a doença hipertensiva específica da gestação, ou DEG, como a gente costuma chamar. É um distúrbio bem frequente, bem comum nessa fase, que a mulher está gestante. Principalmente ali por volta do terceiro trimestre, A incidência dela é maior por volta do terceiro trimestre. A DEG ela é caracterizada por uma hipertensão em consequência da gestação, logo ali após a 20ª semana, e ela regride logo após o parto. E aí a gente vai ter, durante a mensuração da pressão arterial, nós teremos pressão arterial sistólica maior que 140 e pressão arterial diastólica maior que 90. A gente tem na DEG pré-eclâmpsia e eclâmpsia, onde na pré-eclâmpsia eu tenho uma hipertensão ali por volta da 20ª semana de gestação, e eu tenho a presença de proteínas na urina, o que a gente chama de proteinúria, Por algum motivo, os nossos rins eles não estão filtrando essas proteínas, e aí nós temos a perda da proteína na nossa urina. Então, é um dos achados, que sugerem pré-eclâmpsia na gestação. Perca de proteína na urina e edema, um edema ali quase que generalizado, A gente tem edema na parede abdominal, na face, nas mãos, na região lombar, tá? A eclâmpsia, é um quadro de proteinúria, de edema, e também ela afeta o sistema nervoso central, podendo ocasionar aí períodos de convulsões, nessa gestante. O diagnóstico, como nós já falamos na aula anterior sobre a importância, da detecção dessa gestação precoce e o quanto antes iniciar as consultas ali do pré-natal. Então, o diagnóstico ele é realizado durante a consulta do pré-natal, frequentemente ali por volta da 20ª semana de gestação, e a gente tem um dado muito importante que é o aumento da pressão arterial, Anterior a essa 20ª semana de gestação, a pressão arterial ela encontrava-se nos padrões normais, e agora não, deu uma elevada súbita na pressão arterial, então o profissional da saúde desconfia logo de DEG. E aí ele vai verificar a presença de proteínas na urina, de inchaço, que é o edema, e também até perguntar para a mulher se ela teve episódios convulsivos, se ela teve convulsões. As complicações da DEG. Descolamento da placenta. Professor, o que é um descolamento da placenta? Descolamento já está falando, É quando a placenta ela é separada ali da parede do útero. Em eventos de descolamento de placenta, que a gente chama de descolamento prematuro de placenta, que é a DPP, a mulher ela sente ali fortes dores abdominais, tá? Sangramento vaginal. E o descolamento prematuro de placenta pode colocar em risco, sim, a vida da mãe e do bebê. Por isso que na hora que o profissional de saúde ele identifica, ele suspeita de descolamento prematuro de placenta, ele encaminha essa paciente rapidamente ali para urgência, de uma maternidade, tá? O que causa, o descolamento prematuro de placenta? Claro que a gente tem o quê? A pressão arterial alta, que é uma das
das causas da DPP, né? Pressão arterial alta, pré-eclâmpsia, associado também ao esforço intenso dessa mulher que está gestante, traumas ali com fortes pancadas nas costas ou mesmo na barriga, uso, né, de cigarros, o tabagismo, uso de drogas, tá? Pouco líquido na bolsa, né? Pouco líquido amniótico ali, infecções também, por isso que é tão importante a repetição do exame de urina, né, no terceiro trimestre. São algumas das causas da DPP, tá? De acordo com o quadro clínico da gestante, pode ser necessário que essa gestante ela fique internada, né, para garantir ali o repouso dessa gestante. É muito importante que ela fique em repouso no uso de oxigenoterapia, né, e fazendo ali o controle da pressão arterial, da frequência cardíaca, monitorando o sangramento, tá? Ela fica ali internada, recebendo, né, tratamento e realizando alguns exames para monitorar o quadro clínico dessa gestante. Quando o feto ele já tem mais de 34 semanas, em caso de DTP, o obstetra ele normalmente antecipa ali, né? Ele recomenda a antecipação do parto, justamente para que a situação ela não se agrave, tá? Então é necessário se fazer uma cesariana, né? Um parto através da cesariana. Quando o bebê, né, tem menos de 34 semanas de gestação, claro, né, o obstetra ele vai avaliar, vai tentar controlar o sangramento ali, né, manter os sinais vitais do bebê, estabilizar esses sinais vitais, tá? E aí ele pode indicar um tratamento medicamentoso para diminuir ali a contração do útero, tá? O diagnóstico da DPP, ele é realizado história clínica, exame físico, claro, ultrassonografia, né, que é um exame de imagem que vai mostrar que essa placenta, ela não está mais aderida ali, né, à parede do útero. Ela descolou, ela separou, né? E a gente sempre orienta essa mulher para ela evitar essa gestante, né? Para ela evitar passar mais de 2 horas em pé, para ela dar preferência, né, a ficar sentada, a ficar deitada, elevar um pouco, né, as pernas, tá? Em total repouso. Repouso, em casos de DPP, ele é assim um fator bem importante, né, para que a situação dessa gestante ela não se agrave, tá? E não fazer nenhum esforço, como, por exemplo, nem limpar a casa, tá? E beber muita água. Essas aí são algumas das recomendações, tá? No caso da DPP. E aí a gente, né, a DEG pode causar também prematuridade, restrição do crescimento intrauterino, né? O bebê ele não consegue crescer, ele não consegue se desenvolver ali dentro do útero. Pode sim resultar em morte, né, tanto da mãe quanto do feto. Oligúria, né, que é a diminuição ali da frequência urinária. Pode resultar em edema pulmonar, cerebral, hemorragias, acidente vascular cerebral, tá? Síndrome HELP. Professor, o que é essa síndrome HELP? Tá, é um conjunto de fatores, né? É uma complicação obstétrica grave e ela envolve ali um conjunto de sinais e sintomas. E essa abreviação HELP é do inglês, né? Então, H significa hemólise, por exemplo, a fragmentação de todas as células ali do sangue, tá? Esse primeiro, o E e o primeiro L, significa uma elevação ali da produção das enzimas hepáticas. E o segundo L, juntamente com o P, né, eles se referem a baixa contagem de plaquetas, tá?
E as plaquetas, elas são extremamente importantes porque elas vão auxiliar na coagulação sanguínea, né? E se nós temos baixa quantidade de plaquetas, nós temos uma probabilidade maior de da situação, né, ficar mais grave e a gente ter a presença ali de uma hemorragia, tá? Ela é muito comum, síndrome HELP, como tipo associada à pré-eclâmpsia, tá? Muito, muito comum mesmo. E assim, os sintomas dela são praticamente os mesmos da pré-eclâmpsia, né? O aumento da pressão arterial, edema generalizado. E esse edema generalizado, além, né, de edema ali da parede abdominal, da face, das mãos, da região lombar, pode ocorrer também edema agudo de pulmão, insuficiência renal, falência cardíaca, hemorragias, ruptura do fígado, né? A gente falou lá das enzimas hepáticas e pode ocasionar a morte da mãe, tá? O diagnóstico precoce, né, da síndrome HELP pode sim aumentar as chances dessa mãe, desse bebê, de sobreviver. O único tratamento, assim, que é capaz de realmente, de efetivamente frear, né, a síndrome HELP, os efeitos da síndrome HELP, é o término da gestação, que pode ser feito ali através de uma cesariana ou mesmo um parto por indução, né, por via natural, vaginal, né? Vai depender, claro, de todo o quadro clínico da gestante e da indicação do obstetra. Quando isso ocorre, né, de optarem por terminar a gestação, e o médico, né, ele vai fazer o quê? Ele vai administrar medicamentos para que o feto amadureça, né, os seus órgãos internos, por exemplo, amadurecimento pulmonar do feto, tá? Para evitar complicações neonatais e também para reduzir o tempo de internação desse bebê, né, que provavelmente é prematuro, o tempo de internação dele ali na unidade de terapia intensiva, para que ele se recupere mais rápido, né? Olha aqui, ó, a gente tem edemas, tá? Dor no estômago, mulher refere muito mal-estar, tá sempre cansada, fadigada, com dificuldades para respirar, náuseas, vômitos, dores na nuca, né? Dor no abdômen, tonturas, estocomas cintilantes. Estocomas cintilantes é tipo quando você sente assim uma náusea, você, né, acha que vai desmaiar e você vê pontos luminosos, tá? Estocomas cintilantes são pontos luminosos na visão. E na gestante ele pode ser acompanhado ou não, né, de náuseas seguidas de vômitos, tonturas, tá? E dor no hipocôndrio direito, né? Que é a dor onde nós temos aqui o nosso fígado, tá? O hipocôndrio direito é onde fica o nosso fígado. O tratamento, né, é realizado com antihipertensivos, tá? Vasodilatadores e medicamentos que são utilizados para prevenir convulsões. A alfa-metidopa é a droga mais utilizada para a DEG. A dose mínima recomendada é de 750 mg por dia. A alfa-metidopa é um antihipertensivo. A hidralazina é um vasodilatador, né? Ela vai vasodilatar os vasos. Quando a DEG é de difícil controle, a gente associa a hidralazina juntamente com a alfa-metidopa. Na eclâmpsia, como a gente tem ali os períodos, né, de convulsão,
Então, o médico ele sempre faz a utilização do sulfato de magnésio, tá? Porque o sulfato de magnésio ele previne convulsões. E aí a gente tem diabetes gestacional, que nós já até comentamos sobre ela na aula de saúde coletiva, né? Então, diabetes gestacional é qualquer nível de intolerância à glicose iniciada ou diagnosticada ali na gestação, né? Geralmente por volta da 20ª semana também. A diabetes gestacional, ela é similar ao diabetes mellitus tipo 2, geralmente ocorre com frequência nas gestantes ali que apresentam-se obesas ou com sobrepeso. O rastreamento se dá logo ali, né, na primeira consulta de pré-natal, quando o médico solicita glicemia em jejum, que dá para ele verificar o nível de glicose no sangue dessa gestante, né? E geralmente o valor de referência é para glicose, né, maior que 126 miligramas por decilitro. Já na gestante, né, já se considera o que? Diabetes gestacional. Fatores de risco para diabetes gestacional é a história familiar de diabetes mellitus, né? A gestante não tinha, mas o pai tem diabetes ou a mãe, tá? Então, é um fator de risco. Obesidade, ganho de peso, gestantes ali acima de 35 anos de idade e hipertensão arterial sistêmica. O tratamento, ele é praticamente uma mudança no estilo de vida da gestante, né? Recomenda-se que ela faça, né, uma alimentação mais saudável, né, à base de fibras, frutas, carboidratos, que ela não faça a ingestão constante de carboidratos, que ela opte, por exemplo, por arroz integral, pão integral. É claro que a gente encaminha essa gestante também, né, para o acompanhamento com a nutricionista, para a nutricionista elaborar um plano alimentar para que ela se alimente corretamente durante a gestação. Isso vai promover o controle, né, do diabetes gestacional e aí não teremos complicações. Atividade física também é recomendado, claro que é uma atividade leve, tá? Se for para fazer aeróbica bem leve, eu recomendo sempre, aqui em São Luís, claro, né? A gente tem a possibilidade de hidroginástica. No interior, eu sempre recomendo caminhadas, mas caminhadas mesmo, de 15, 20 minutos caminhando e depois volta para casa, né? Sem muito esforço. Um medicamento que é utilizado, associado, né, à mudança de estilo de vida, é a metformina, tá? A metformina é um hipoglicemiante oral que é prescrito para gestantes com diabetes gestacional. E aí a gente tem a nossa placenta prévia, né? Professor, o que é placenta prévia? Placenta prévia é quando a placenta ela fica mais próximo ali do colo do útero, tá? Essa aqui é uma placenta prévia total, tá? Mas não se assuste, a gente vai já entender. Essa placenta, ela precisava estar aqui, tá? Placenta prévia é a placenta implantada no útero, cobrindo parcial ou totalmente o colo do útero. É muito comum ali a partir da 22ª semana de gestação. Vocês conseguem entender agora porque a importância da mulher a partir da 20ª semana ela voltar, né, fazer os retornos ali quinzenalmente e após ali, né, a 20ª, vou dizer assim, 26ª semana, 28ª semana,
ela e as consultas, realizar as consultas com mais frequência, porque tudo que a gente está vendo ocorre quando após a 20ª semana, né? Então a gente precisa de um cuidado ali que é redobrado. E aí a gente tem os tipos de inserção para essa placenta, né? Nós temos 3 tipos. A gente tem placenta prévia marginal, tá? Que é essa aqui, ó, que fica lateralizada, tá? Percebam que ela não chega a invadir aqui, né? O colo uterino, né? Essa região aqui que conecta o colo uterino com o útero, tá? Ela pode ser tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tá? Essa aqui é a placenta prévia marginal, que é quando a margem placentária atinge a borda do orifício interno, mas não ultrapassa ele, né? O orifício interno aqui do colo do útero. Essa aqui é a placenta prévia total, que é quando ela recobre toda a área do orifício interno, tá? E essa aqui é a placenta prévia parcial, que é quando ela recobre esse orifício aqui parcialmente. Vejam que ela não está totalmente ocluindo esse orifício interno, tá? Então, nós temos 3 tipos: placenta prévia total, placenta prévia parcial e placenta prévia marginal. É mais comum em mulheres que já têm, né, muitos filhos e em gestantes com idade mais avançada, ali acima dos 30 anos. Em cada 1.000 mulheres, nós temos de 5 a 10 casos de placenta prévia, tá bom? E ocorre também em mulheres que em gestações anteriores já tiveram placenta prévia, tá? Ó, aqui a gente tem uma placenta, ó, normal, ela pode estar aqui nessa região, tá? Aqui a gente tem uma placenta prévia marginal, porque ela não chega a recobrir nenhuma parte do orifício interno. E aqui a gente tem uma placenta prévia total. Ela recobriu aqui totalmente o orifício interno. O diagnóstico, ele é muito, é mais fácil diagnosticar, é mais fácil identificar através de um exame de imagem, né? Que no caso é a ultrassonografia, onde ela vai mostrar claramente onde que está localizada essa placenta. A suspeita vem da história clínica, né? A mulher, ela relata ali perda de sangue por via vaginal. Essa perda de sangue não tem dor, é diferente, por exemplo, do descolamento prematuro de placenta, que a mulher ela também sangra, mas vocês lembram que lá ela reclama muito de dor, que as dores são fortes? Na placenta prévia, não. A mulher lá sangra, né, por via vaginal, tem o sangramento, mas esse sangramento ele é indolor, geralmente de cor vermelho vivo, e é um sangramento que vai e vem, tá? Ele é recorrente. Ou seja, resumindo, se houver um sangramento, né, sangramento vermelho vivo, sem dor suspeitamos logo, né, de placenta prévia. Em casos de placenta prévia, é importante que evitem, né, que os médicos obstetras, eles evitem o toque vaginal, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. A placenta normal, a placenta prévia marginal, a parcial e a total. Aqui dá pra ver claramente todos os tipos de placenta prévia e a placenta normal. Olha aqui, ó. A placenta normal, tá? Aqui a gente tem o cordão umbilical, aqui a gente tem o útero, né? E o sexo uterino. E aqui a gente tem tudo isso, só que a placenta ela está em outro local, né? Ela está aqui recobrindo aqui o orifício interno, tá?
O tratamento, se houver perca de sangue, é pouco importante e o feto for muito prematuro, recomenda-se o repouso absoluto dessa gestante. Né? Pode ser realizado também terapia medicamentosa com medicamentos corticoides para ajudar no amadurecimento dos pulmões desse bebê. O sexo vaginal ele é totalmente proibido. Mulheres com placenta prévia, elas não podem fazer sexo, tá? Sexo vaginal. Se a placenta não for marginal, ela for prévia ou ela for total, a indicação para o parto é por cesariana. Placenta marginal, placenta prévia marginal, os médicos eles ainda tentam induzir o parto por via normal, tá? Mas no caso das placentas prévia total ou parcial, a indicação é sempre a cesariana. E aí a gente vai falar agora sobre gravidez ectópica, né? Que a gravidez ectópica é quando aquele óvulo que foi fertilizado, ele vai se implantar no local que não é a cavidade uterina, tá? É caracterizado pela implantação ovular fora, né, da cavidade do útero. Geralmente, com muita frequência, aqui nas trompas de Falópio, tá? A gravidez tubária é mais comum da gravidez ectópica, né? Tem maior incidência em pacientes que têm salpingite. Salpingite, meus amores, é a inflamação das trompas de Falópio, tá? Cirurgia tubária prévia, né? Mulheres que fizeram recentemente cirurgias ali na região da tuba uterina. Uso de DIU, que é o dispositivo intrauterino aí, utilizado aí como contraceptivo, né? Mulheres que têm anormalidades na fisiologia tubária, por exemplo, a tuba ela é estreita demais, então o óvulo fecundado ele não consegue sair da tuba, ele fica preso lá nessa tuba. E aí o que ocorre? Por causa desse estreitamento e ele fica preso lá dentro, a tendência do óvulo é crescer e se desenvolver, né? E ele vai sim tentar crescer e se desenvolver lá naquela tuba, né? Naquela tuba uterina. E aí ele pode chegar a romper esta tuba, tá? Aderência intratubária por doença inflamatória pélvica são um dos fatores de risco para gravidez ectópica, gravidez por fertilização in vitro e história aí anterior de gravidez ectópica, tá? Nos primeiros sintomas nós temos dores abdominais ou dores pélvicas, geralmente por volta da 6ª ou 8ª semana, né, após aí a ausência de menstruação. Conforme a progressão da doença, nós temos sinais e sintomas de acordo, né, com a progressão dessa doença, com a evolução dessa doença, né? Se porventura não for realizado previamente a extração, né, desse óvulo fecundado e a reconstituição da tuba, a mulher ela pode sentir dor na barriga, dores pélvicas, né, dores na região abdominal, né, dores pélvicas e pode piorar com qualquer movimento ou esforço que essa mulher fizer. Pode ocorrer sangramento vaginal moderado ou intenso, tá? E essa mulher ela pode sentir dor ali na hora do sexo e também durante o exame pélvico. Se a gravidez ectópica, que eu falei para vocês, a questão dela, desse óvulo, dele crescer e se desenvolver, né? Se a gravidez ectópica não for diagnosticada logo e a tuba uterina for dilatada pelo embrião até o ponto de se romper,
pode ocorrer o quê? Dor súbita e forte, que vai se espalhando ali por todo o abdômen da mulher, né? Transpiração, tontura, sensações de desmaio, diarreia ou sangue nas fezes. Desmaio pode ocorrer também, choque hemorrágico em consequência aí de uma possível hemorragia interna, tá? Por isso que é tão importante que seja identificado a gravidez ectópica, ela seja identificada o quanto antes, tá? Para evitar chegar aqui em situações graves, né, de hemorragia interna. O diagnóstico, primeiro diagnóstico de qualquer gestação ali, né, beta-HCG positivo, tá? E aí, para ajudar, a gente sempre solicita, né, como nós falamos, logo no primeiro trimestre, a ultrassonografia, para a gente verificar ali com quantas semanas, né, essa mulher está de gestação, para a gente verificar também nesse momento se esse óvulo foi implantado no local correto, né, sofreu anidação ali na parede do útero, ou então se ele está na tuba uterina, né, nas trompas de falópio. Deve ser investigado inicialmente em todos os pacientes com sangramento, que tenham sangramento ou dor no primeiro trimestre. Deu positivo para beta-HCG, mulher ainda não fez ultrassonografia, mas logo no primeiro trimestre ela começou a sangrar e uma dor intensa na região abdominal, né? Então, a suspeita é de gravidez ectópica. Então, o médico ele solicita logo ali uma ultrassonografia rápida e aí ele vai conseguir identificar, vai conseguir rastrear, né, uma possível gravidez ectópica. O tratamento, né, ele é feito por cirurgia laparoscópica, que vai remover ali o óvulo, né, fertilizado, e ele vai tentar manter, no caso, né, se a tuba uterina ainda estiver intacta, ele vai só remover ali o óvulo, né, fecundado. Se porventura ela tiver rompida, os médicos eles vão tentar fazer a recuperação dessa tuba, tá? Esse aqui, gente, é o laparoscópio, tá? É uma cirurgia, a laparoscopia é uma cirurgia em vídeo. Eles fazem pequenas incisões, né, cirúrgicas aqui próximo aqui, né, na região da cavidade uterina, e vão inserir os laparoscópios, tá? E aí eles vão remover a gravidez, né, retirar o óvulo e fazer a reconstituição da trompa. No caso da reconstituição da trompa, o que acontece? Eles não realizam a cirurgia laparoscópica, né? É feito mesmo a cirurgia abdominal e aí eles realizam com mais precisão a reconstituição dessa trompa. E até também para conter quadros ali de hemorragia, tá? E aí a gente tem os miomas agora, né? A miomatose uterina. Gente, só voltando aqui, só uma informação. Já deu para perceber, né, que na gravidez ectópica o feto, no caso, ele não consegue sobreviver, né? Era só uma informação que eu queria dar para ficar bem claro para vocês, tá? O feto ele não consegue se desenvolver na gravidez ectópica, então a única solução é realmente a remoção ali desse embrião, tá? A miomatose uterina. O que é mioma, né? Miomas são formações nodulares que vão se desenvolver na parede do útero. E aí a gente tem vários tipos de miomas uterinos. Não se conhece exatamente a causa, né? Por que esses miomas surgem ali na região, né, do útero, no útero. Sabe-se, porém, que ele é um tumor que depende
de hormônios e nosso útero ele produz hormônios, na verdade. E a sua incidência, ela diminui com a menopausa, né? Depois da menopausa, ou seja, mulheres pós-menopausas, elas têm um risco menor, né, de apresentar miomatose uterina, tá? No geral, as mulheres respondem bem ao tratamento, né, para as miomatoses. E aí a gente tem tipos de miomas, né? A gente tem os miomas intramurais, submucosos, subserosos, os intracavitários, subserosos, pendiculados. E a gente vai ver cada um deles agora, tá certo? Então, o mioma subseroso, que é esse aqui, ó, ele cresce, gente, para fora do útero, tá? Geralmente ele não causa alterações ali referentes à menstruação. Mas por comprimir, né, à medida que ele cresce, ele vai comprimindo que estruturas anatômicas, né, ali próximas ao útero. E isso pode ocasionar episódios de dor, tá? E claro, à medida que ele cresce, ele vai pesando também, então vai dando aquela sensação de peso na barriga. O intracavitário, esse aqui, tá? Ele cresce dentro da cavidade uterina mesmo, se encontra na intimidade da parede do útero, né, na espessura ali da parede, e ele pode causar alterações menstruais e aumento no volume uterino. O submucoso é o mioma submucoso, que é esse aqui, olha. Ele vai se localizar ali no interior da cavidade uterina, alterando o fluxo menstrual, levando ao aumento, né, da menstruação. Isso ocorre muitas vezes de forma bem acentuada com relação à quantidade da menstruação durante todo esse período menstrual da mulher, podendo levar também a irregularidades menstruais, tá? Olha aqui. São alguns tipos. O pendiculado, que eu não falei, deixa eu só voltar aqui alguns slides para mostrar para vocês. O pendiculado é esse aqui, olha. No mioma pendiculado, eles são tumores subserosos, só que eles acabam crescendo e se destacando ali do útero, né? Eles ficam presos apenas por um fino cordão ao útero, tá? Eles crescem externamente ao útero. Por isso que eles são chamados de pendículos, né? De pendiculados. Porque ele cresce para fora, ele pode crescer para dentro ou para fora da cavidade uterina, mas na maioria dos casos ele é assim, tá? Para fora, ligado somente aqui ao útero por um fino cordão, tá? E o intramural, que é esse bonitinho aqui, eles são tumores que crescem, né, dentro da parede muscular do útero, no miométrio, né? E quando grandes, eles podem distorcer a parede externa, assim também como acontece, né, no caso dos miomas subserosos, né? Sinais e sintomas, né? Os sintomas gerais aí da miomatose. A gente tem períodos menstruais que são intensos, que são prolongados, que são dolorosos, tá? Muitas dores pélvicas, sensação de pressão ali na bexiga, porque os miomas eles pesam, à medida que eles crescem, né? Eles pesam. E constipação nas mulheres, podendo prejudicar também até a função reprodutiva da mulher, tá? O sangramento vaginal ele é o sintoma mais comum dos miomas, e acompanhado da dor, né, da dor pélvica. Como diagnosticar? Exame físico,
principalmente pelos exames de imagens, tá? Eles conseguem diagnosticar com mais precisão os miomas uterinos. E aí a gente tem a ultrassonografia abdominal, feita ali diretamente na região pélvica, e a ultrassonografia transvaginal. E também a ressonância magnética, né? Os três são exames de imagem que ajudam aí no diagnóstico precoce dos miomas uterinos. O tratamento pode ser medicamentoso, pode ser cirúrgico, tá? E pode ser por embolização. Embolização, professor, o que é isso? A embolização consiste basicamente na obstrução intencional de um vaso, né, em uma determinada região, nesse caso no útero, né, para impedir que o suprimento sanguíneo continue passando para esses locais. No caso aqui da miomatose, né, das miomatoses, é esse processo aqui, tá? Eles vão promover a obstrução de um vaso, impedindo que o sangue ele vá irrigar esses miomas e ajudem no seu crescimento, tá? O tratamento medicamentoso, né? A gente tem os análogos da gonadotrofina, né? Esses análogos, eles vão bloquear a função da hipófise, né? Que a função da hipófise é liberar o quê? Hormônios, né? E a gente viu que esses miomas, eles se alimentam, né? De hormônios. Então, esses medicamentos análogos, eles vão bloquear ali a função da hipófise de produzir, né? E liberar os hormônios para a região uterina, tá? Com isso, o útero ele vai diminuir e os miomas eles vão encolher, né? E as pílulas anticoncepcionais também vão fazer ali a terapia de reposição hormonal, né? E também nós temos o tratamento cirúrgico, que pode ser por histerectomia, e a histerectomia é a remoção do útero. Essa histerectomia é uma cirurgia, ela pode ser realizada por via vaginal, por via laparoscópica, né? Ou mesmo ali através da região abdominal. A miomectomia é a remoção dos miomas, né? É quando é uma cirurgia que ela não retira o útero, ela retira só os miomas. E aí, né, ela pode ser esteroscópica, laparoscópica ou abdominal, né? Esteroscópica quando a gente retira o mioma uterino juntamente com o útero, tá? Laparoscópica é aquele através do laparoscópio, né, em pequenas incisões ali na região uterina para retirar os miomas, e a abdominal quando ele realmente tem que fazer uma incisão cirúrgica ali na região abdominal. Bom, por hoje é só. Dúvidas? Vamos perguntar, gente. Não quero que vocês fiquem com dúvidas. Eu sei que é aula em vídeo, que muitos de vocês ainda estão, né, se adaptando, mas vamos perguntar, tá? A gente tem todo o horário da aula para que vocês tirem as dúvidas.